Então, nós fizemos o rompimento da média 8 semanal, tá? Ou média de 55 dias aqui. Vou colocar 55 dias. A gente já tem mais atualizado, ó. Estamos acima da média 8 semanal. Então, no gráfico diário já está em tendência de alta. E para mim, né, olhando o que aconteceu, se eu fosse esperar algum movimento, alguma coisa que pudesse acontecer aqui, de fato, seria o BTC realmente conseguir, ao longo desse período agora, das próximas semanas, conseguir se sustentar acima dessa média e voltar a subir, entrar em tendência de alta ou retomar a tendência de alta, tá? Seria esse inverno que eu chamo, seria um inverno mais quente, assim como nos anos que nós passamos aqui em Florianópolis, às vezes tem semanas em que o frio é mais rigoroso e mais intenso e por mais semanas. Aqui a gente também pode ter um período de inverno um pouco mais quente, tá? E, bom, o Bitcoin está em cima, então, de uma resistência bem interessante, 45 mil dólares aqui é uma das resistências. A resistência que, na minha opinião, seria a retomada de tendência de alta semanal seria acima de 52 mil dólares. Então, acima de 52 mil dólares, eu acreditaria que o Bitcoin poderia voltar a uma tendência de alta forte no semanal. Isso seria uma luz para nós, para o mercado voltar a subir forte. E por enquanto, no gráfico diário, nós estamos um pouco distantes dessa região 52. Região 52, que é a mesmo suporte que nós não deveríamos ter perdido naquele dia 4 de dezembro, que justamente é o dia pelo qual eu realmente achei que o mercado ia virar de tendência muito forte e realmente virou, né? Então no semanal ainda em tendência de baixa, por esse motivo, eu estou mais bearish ainda e também pelos fatores macroeconômicos, né? Então basicamente agora num curto período de tempo, olhando no gráfico de 4 horas, eu quero ver o que se sucedeu, porque ontem foi um dia bem interessante. Ontem foi um dia com bastante volatilidade e bastante diferente, né? Por enquanto, nós estamos fazendo e ainda não perdeu o fundo anterior aqui no gráfico de 4 horas, então a gente ainda não entrou em tendência de baixa no gráfico de 4 horas. Se a gente perder esse fundo anterior aqui, a gente vai abrir um sinal de baixa temporário aqui, na minha opinião, no gráfico de 4 horas. E aí ele poderia vir, de fato, a ter uma tendência de baixa no 4 horas, evoluir essa tendência de baixa de 4 horas, até testar uma região, que é uma região chamada de Smart Money, uma região de manipulação, uma região que tem interesse, o institucional tem interesse em acumular, que é a região aqui, desse caixote, tá? Vou tirar o Super Trend aqui para não ficar atrapalhando. Então, o que acontece? Na minha opinião, nós tivemos essa acumulação lateral, o preço saiu para liquidar e fazer um short squeeze nessa região, então ele pegou todo mundo que estava apostando em baixa. E na minha opinião, ainda acredito que estamos em período de acumulação, ou seja, ele sai para um lado, começa a perder força aqui na tendência do gráfico de 4 horas e vem para essa região aqui. Sendo essa região de 36 a 37 mil dólares, a região mais interessante para surgir um pivô de alta, tá? Mesmo que seja abaixo da média 8. Um pivô de alta abaixo da média 8 seria para construir um fundo mais alto do que o fundo anterior e seria o primeiro sinal indicativo que eu acredito que ele retomaria a alta mais para frente. Mas o que eu ainda acredito que a gente vai ver, tá, ao longo desse mês é justamente um padrão de acumulação lateral ainda, costurando essa região e fazendo possivelmente esse pivô de alta aqui abaixo da média 8, tá? E aí, logicamente, lá para frente, a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas lá pela frente, lá em março, a gente vai ver se o aperto quantitativo vai resultar numa queda mais forte do Bitcoin a partir do mês de março, né? Uma coisa que seria muito ruim seria ele fazer essa acumulação abaixo dessa média, porque a acumulação abaixo dessa média poderia ser mais uma zona de distribuição e trazer o preço lá para baixo dos 24 mil dólares e possivelmente 14 mil dólares, caso desse alguma grande porcaria com o mercado tradicional. No caso, na situação que nós estamos, olhando o sentimento do mercado, né? E eu tenho que concordar com o mestre Stormer, inclusive ontem a gente fez uma aula exclusiva no membros aqui do canal.
Basicamente, o que ele comentou foi que quando temos o rompimento da linha de tendência de baixa, eu gostei bastante dessa fala que ele fez. Quando nós temos a linha de baixa, que é esse tracejado aqui, e nós estamos com pessoas acreditando em mais queda, em mais queda, em mais queda, nós estamos, e geralmente surge uma possível reversão, que é romper essa linha de tendência de baixa, nós entramos num padrão chamado padrão de bump and run. O bump and run é justamente o que o gráfico se assemelha, né? O que parece que ele está fazendo, que é a fase, então, que ele volta para a distribuição, ele tem um fim da queda, entra numa fase de acumulação em fundo, e desse fundo ele inicia uma retomada de alta bem forte. Então, olhando assim, ele me parece, né, que nós estamos retomando e mudando o sentimento do sentimento de baixa para alta. Acontece que eu, Augusto, conforme eu falei ontem também na live junto com ele, eu acho que tem muito FOMO ainda no mercado. Então, qualquer alta as pessoas já se empolgam muito, e eu não sei se os institucionais estão satisfeitos com esse preço do Bitcoin, porque provavelmente, possivelmente, para o institucional ele vai querer acumular, ou as mãos fortes vão querer acumular Bitcoin a uma determinada faixa de preço, que justamente era a região dos $34.000, $35.000. Então, acredito que a gente ainda pode voltar para esse nível, para o institucional começar a acumular mais, ou smart money acumular mais, porque aqui é região de rastro de smart money. Outra região de rastro de smart money é justamente aqui no semanal. Você pega a 0,5 de Fibonacci, a gente já falou, a gente pega a última barra antes da retomada de alta e a gente coloca no meio uma Fibo. Essa Fibo é a região onde o smart money tem interesse comprador. Então, nessa região foi justamente o ponto de entrada desse fundo aqui no gráfico semanal. Essa é uma região de smart money majoritária, ou seja, aqui que esse é o preço médio que o smart money tem interesse em acumular. Eu não sei se o smart money, por exemplo, está satisfeito de ter só uma semana para comprar nessa região, né? O que eles gostam de fazer? Eles gostam de fazer comprando aos poucos, porque se eles entrarem com ordens muito pesadas, eles fariam o mercado subir rapidamente. Então, olhando basicamente aquela manipulação ali que eu vi do mercado de futuros para liquidar longs e shorters, né? Eu acredito ainda que falta liquidar os longers ao longo desse mês. Conforme eu já expliquei para vocês outras vezes também, o gráfico mensal, na minha opinião, de fevereiro, ele vai ter a característica de fazer inside bar. Inside bar é o mensal que explode ou que antecipa uma explosão para o próximo mês, tá? Tem gente que vai olhar isso aqui e vai acreditar que isso aqui é um fundo, então uma barra de reversão de fundo. Eu não estou ainda tão confiante em relação a isso, tá? Gostaria de ver, por exemplo, uma sombra do mesmo tamanho ou um pouco mais, levemente mais curta do que essa sombra aqui, mostrando um segundo reteste, tipo um fundo duplo mesmo. Então a gente poderia agora, nesse momento, cair um pouco, tá? Mas eu acho ainda cedo, porque 2 barras só é muito pouca informação para acreditar que o mercado já vai cair, ok? Porque no diário ele está tentando fazer um padrão de tendência de alta, tá? Então, ele pode aqui estar fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior no gráfico diário, para ficar acima da média 8 semanal e levar o preço lá para cima e fazer uma reversão majoritária de tendência, tá? Tentar fazer a reversão majoritária de tendência, ou seja, levar o preço até a região dos $50.000, tá? Então, o embate significativo, na minha opinião, para esses próximos semanas, aí, próximos meses, é justamente os $52.000 e os $33.000. Eles vão ser as regiões que eu acho que vão ter um pouco de dificuldade de passar em um primeiro momento, tá? Então, se o Bitcoin chegar a 52 mil, esse era o suporte de manutenção da tendência de alta ali no 4 de dezembro. Essa, para mim, é uma região importantíssima para ser rompida, porque se ela for rompida, é uma confirmação de uma super tendência de alta que vai fazer com que o preço consiga romper o topo anterior, ou os topos anteriores, né? Então, se ele conseguir chegar à aproximação de 52, volta para 44 ou 45, se sustenta na média 8. Então, se ele conseguir fazer o padrão de alta aqui, ele começa a ter um pouquinho de dificuldade, volta para essa região, isso aqui seria, na minha opinião, o price action perfeito para pegar mais uma temporada forte de alta, tá? Só que
Eu acho que o mercado vai desacelerar, ele não vai ficar acelerado como ele estava recentemente, nos últimos dias, na forma como nós estávamos enxergando, tá? Eu acho que o mercado ele vai desacelerar. Porém, isso aqui seria a tendência de alta, né? Então, para reverter da tendência de baixa para a tendência de alta, a gente teria que ver, então, o preço fazer isso, ir testar 52, retestar a média 8 e voltar a subir. Olá, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas, trader profissional e vim aqui passar um aviso bem rápido para você. Estou cansado de ver pessoas caindo em esquemas fraudulentos, esquemas de pirâmide aqui no Brasil e perdendo a chance de entrar num mercado extremamente lucrativo, onde depende somente dos seus esforços, sem você precisar abrir mão da custódia dos seus ativos e praticamente sem depender de ninguém. Você só precisa de conhecimento e esforço, mas que com conhecimento e bastante esforço, você sim chega lá. Eu possuo um treinamento onde eu ensino várias pessoas a investir neste mercado, onde eu ensino passo a passo, do iniciante avançado, pessoas a investirem no mercado de criptomoedas de forma saudável, de forma segura e sustentável, sem você abrir mão da custódia dos seus ativos e sem você depender de ninguém para ganhar dinheiro. Só de você mesmo, de um computador e da internet. Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Eu reembolso na mesma hora, sem enrolação. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá você recebe de forma vitalícia. Então você comprando o curso Mais Bitcoin 3, você ganhou 4, ganhou 5, 6, 7, toda atualização que tiver vai receber também. Tá? E tamo junto!